Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Estatuto dos Militares das Forças Armadas e o Sr. Ministro da Defesa Nacional fará de seguida a apresentação do novo Estatuto hoje aprovado. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma linha de crédito de apoio à tesouraria e fundo de maneio de empresas portuguesas que trabalham ou exportam para Angola, e o Sr. Ministro da Economia, junto com o Sr. Secretário de Estado do Investimento, farão a apresentação da decisão hoje tomada sobre esta matéria no Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a proposta de lei sobre o novo regime fiscal da Zona Franca da Madeira, que foi negociado com a União Europeia, como sabem, que já tinha sido noticiado, foi fechado o entendimento com a União Europeia, com a Comissão Europeia, no mês passado, e foi aprovado hoje a proposta de lei que seguirá agora para o Parlamento para consubstanciar este novo regime. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros os termos e condições de atribuição de um incentivo à mobilidade geográfica de médicos para permitir a localização de médicos no interior, onde há uma falta sensível destes profissionais. É um diploma, portanto, que visa fomentar a fixação de médicos nestas zonas em que existem fortes carências destes profissionais, promovendo uma maior acessibilidade aos cuidados de saúde por parte destas populações. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao Estatuto da Carreira Diplomática, alterando o limite da idade para passagem à disponibilidade dos embaixadores e ministros plenipotenciários para o exercício de funções nos serviços periféricos externos, adequando aquilo que estava no Estatuto atual, que era 65 anos, adequando àquilo que é o regime geral, que já está nos 66 anos, e indexando, portanto, ao regime geral para passar a ter uma atualização sistemática sempre que esse limite, como sabem, agora está também ligado com a esperança média de vida, vá sofrendo alterações. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma alteração ao regimento do Conselho de Ministros, por forma a incluir o chamado teste PME, ou seja, todas as medidas legislativas que forem agendadas para o Conselho de Ministros têm que percorrer previamente quer por um lado uma avaliação do impacto que essas medidas possam ter relativamente ao funcionamento das pequenas e médias empresas, como por outro lado a audição, se justificar, das entidades representativas desses setores. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, na sequência da alteração o ano passado, em que saiu a parte relativa ao emprego para o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e a parte relativa à energia para o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Referir-vos ainda que o Conselho de Ministros aprovou a transposição de uma diretiva da União Europeia relativa a equipamentos marítimos e, por último, foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros a nomeação do novo Conselho de Administração da ERSAR, da entidade reguladora do Ambiente e Resíduos, e que é composta, depois da audição, quer na CRESAP, com parecer favorável da CRESAP, quer de audição na Assembleia da República, e que é integrada como presidente pelo Dr. Orlando Castro e Borges, e vogais Ana Teresa de Carvalho Albuquerque e Paulo Lopes Marcelo. Eu peço ao Sr. Ministro da Defesa Nacional para vos fazer a apresentação do novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Muito obrigado. A aprovação deste novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas culmina um processo em que, pela primeira vez em 40 anos de democracia, se revê por completo e numa só legislatura todo o setor da Defesa Nacional. Com esta aprovação de hoje, ficam concluídos os grandes objetivos a que nos propusemos no Governo no que diz respeito à reforma na Defesa Nacional. Com este diploma, adapta-se o Estatuto, por um lado, à nova macroestrutura das Forças Armadas e, por outro lado, à racionalização dos efetivos militares, salvaguardando as especificidades inerentes à condição militar dos que servem Portugal nas Forças Armadas. As principais alterações ao Estatuto, ou das principais, eu destacaria o seguinte: estabelecimento de uma carreira contributiva mínima de 40 anos para os sistemas de proteção social, a manutenção da majoração de tempo de serviço agora numa percentagem de 10% em vez do 15% anterior, a fixação de normas tendentes a uma visão e controle global dos efetivos militares,
designadamente pela regulamentação dos procedimentos para o desempenho de cargos e funções por militares fora da estrutura das Forças Armadas, a inclusão dos postos de Comodoro, Brigadeiro-Geral, Subsargento, Furriel e Cabo-Mor nas respectivas categorias, tendo em vista o reforço das capacidades operacionais das Forças Armadas e o equilíbrio entre rácios dentre essas categorias. E eu destacaria duas resoluções específicas, duas questões específicas que há muito preocupavam o setor militar. Por um lado, com este estatuto, define-se a possibilidade dos militares da categoria de sargentos dos quadros especiais na área da saúde, dos ramos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, de terapêutica, de farmácia e de medicina veterinária, habilitados com o grau de ensino exigido para o ingresso na categoria oficial nos quadros técnicos de saúde, transitarem para a categoria de oficiais. Com isto resolve-se finalmente uma situação de desigualdade que durou 26 anos. Por outro lado, relativamente aos pilotos aviadores, o aumento de tempo mínimo de serviço efetivo no quadro especial, que passa de 12 para 14 anos, após ingresso dos militares nos quadros permanentes, com uma adequada compensação no âmbito da passagem à situação de reserva. Esta foi uma das medidas estudadas e trabalhadas com o chefe de Estado-Maior-Geral da Força Aérea, tendo em vista encontrar uma solução que minimize a questão dos pilotos aviadores, que, como sabem, foi matéria de notoriedade pública nos últimos tempos. Salienta-se com este novo estatuto do ENFAR, Estatuto dos Militares das Forças Armadas, não tem qualquer impacto orçamental em termos de aumento de despesa do Estado. Pelo contrário, este diploma vai permitir a materialização efetiva das reduções orçamentais decorrentes da legislação anteriormente aprovada, como por exemplo as novas leis orgânicas do Ministério da Defesa Nacional, do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e dos ramos, e o diploma de fixação de efetivos para 2015, o que significa que isto representa um contributo muito significativo da Defesa Nacional e das Forças Armadas para a otimização dos recursos disponíveis do país. Eu peço ao Sr. Ministro da Economia para vos fazer a apresentação da decisão hoje tomada relativamente ao apoio às empresas portuguesas que exportam ou trabalham em Angola. Muito boa tarde. Como sabem, e é reconhecido por todos, Angola é um país muito especial para Portugal. É um parceiro importante de Portugal, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico. Também se sabe que Angola está a viver um tempo especial, atendendo a que é uma economia que tem um grau de relação importante com o petróleo e o preço do petróleo tem vindo a reduzir-se com significado, estando neste momento cotado a valores próximos dos 55 dólares. Esta descida do preço do petróleo é boa para Portugal, é boa para a economia portuguesa de uma forma geral, mas põe um desafio especial às empresas portuguesas que têm uma presença em Angola através da atividade comercial ou uma presença direta. São cerca de 10 mil as empresas portuguesas que, de uma forma ou de outra, têm atividade em Angola e que dão emprego a muitos portugueses. Na sua larguíssima maioria, são pequenas e médias empresas portuguesas. Nós entendemos no Governo que não devem ser usadas garantias públicas que têm sempre um risco e, portanto, implicam esforço potencial dos contribuintes portugueses para procurar dinamizar uma procura, a procura de produtos portugueses, se ela não existir ou eventualmente diminuir em Angola nesta fase económica que o país está a viver e que é compreensível. Mas opinião diferente temos depois de ter ouvido as associações empresariais, depois do Governo ter tido cuidado de reunir especialmente o Conselho Estratégico para a Internacionalização
e exportação das empresas. Entendemos que é importante, neste momento, avançarmos com a disponibilização de uma linha de crédito para as empresas portuguesas, com garantias através do sistema de contragarantias mútuas, e que possa ajudar as empresas portuguesas com exposição importante em Angola a gerirem a sua tesouraria, gerirem o seu fundo de maneio neste momento mais exigente da sua vida empresarial em Angola. Nem sempre existe a possibilidade de as empresas portuguesas que estão neste momento em atividade em Angola conseguirem transferir para Portugal os recursos que têm nesse país, os recursos que vão gerando em kwanzas pela sua atividade económica em Angola. Conceptualizamos no Ministério da Economia, em colaboração com o Ministro das a Sra. Ministra das Finanças, e também em colaboração com a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que está operacional. Uma linha que será gerida pela PME Investimento, no valor, com uma dimensão de 500 milhões de euros, que permitirá a concessão de empréstimos com uma maturidade até 2 anos. É uma linha de tesouraria, de apoio à gestão de fundo de maneio. 2 anos é um tempo que nos parece mais do que suficiente para que este apoio se possa materializar. Uma linha que tem um período de carência de 1 ano. As empresas que a ela recorrerem terá um período de carência de 1 ano e terá uma utilização máxima, para não poder ser considerada uma ajuda de Estado sancionável pela Comunidade Europeia, uma utilização máxima de 1,5 milhão de euros por empresa. Esta linha será agora ativada através dos protocolos que é necessário constituir, mas seguramente é uma notícia importante, uma notícia prática, importante para as empresas com atividade em Angola, as empresas que exportam para Angola. Além disto, eu queria aqui também aproveitar o facto de estarmos a falar sobre a importância de Angola enquanto parceiro político e económico, para dizer-vos que no próximo dia 22 de junho terá lugar em Luanda a primeira reunião do Observatório para o Investimento de Empresas Portuguesas em Angola, de empresas angolanas em Portugal, uma reunião que será liderada pelo Sr. Ministro da Economia de Angola e por mim próprio. E que no dia seguinte, no dia 23 de junho, também em Luanda, terá lugar um fórum empresarial Angola-Portugal, ao qual eu convidava desde já a associarem-se as empresas portuguesas com presença em Angola. Também fomos trabalhando para que algumas das ameaças que existiam pendentes sobre a atividade de algumas empresas que exportam para Angola, nomeadamente na área agroalimentar e de bebidas, pudessem ir sendo superadas, e portanto creio que o Governo acompanha, com a importância que se justifica um país para o qual dirigimos cerca de 6,5% das nossas exportações de bens e serviços, um país que acolhe a atividade de quase 10 mil empresas portuguesas, um país onde vivem, como sabem, dezenas de milhares de portugueses. Acompanhamos com a importância de vida a evolução das empresas portuguesas em Angola. Ficamos à vossa disposição. Isabel Marques da Costa, da RTP. Falou agora em 10 mil empresas. Tem ideia de qual é a dimensão ou o número de empresas que vão beneficiar, no sentido em que vão requisitar esta ajuda que agora anuncia? Não posso quantificar. Aquilo que lhe posso dizer é que, da nossa parte, parece-nos que 500 milhões de euros é um montante importante, substancial,
para podermos acolher os pedidos de crédito que as empresas portuguesas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, queiram fazer através da banca comercial. Esta linha será ativada através da banca comercial. Devo lembrar que para Portugal nós anunciámos a ativação de uma linha de 1.500 milhões de euros para as PMEs ainda há 2 meses, linha aliás que estará ativa a partir de abril, a partir deste mês, já está ativa. E por isso creio que este complemento de 500 milhões de euros destinado a empresas portuguesas com uma vocação específica, com uma exposição específica ao mercado de Angola, é um volume que não é despiciando, é um volume importante. Logo veremos que procura é que a linha terá e, em função da evolução da situação de Angola, avaliaremos se é necessário ativar algum tipo de instrumento adicional. Mas repare, aquilo que acreditamos é que muitos pequenos e médios empresários, muitas microempresas, vão poder ver nesta linha uma espécie de almofada para poderem gerir este período especial, onde tiveram de adequar as suas gestões de fundo de maneio, a sua gestão de tesouraria, às características próprias que o mercado angolano está a viver. Nuno Serra Fernandes, da TSF, aqui. Gostava que me explicasse um pouco melhor a forma como isto vai ser operacionalizado, ou seja, um empresário que o esteja a ouvir neste momento e que esteja neste papel e com esta dificuldade, o que é que vai fazer, o que é que deve fazer, se dirige ao seu banco? Gostava que me explicasse um pouco melhor isso. Obrigado. Sem prejuízo de pedir ao Sr. Secretário de Estado, Pedro Gonçalves, que explique mais em detalhe o funcionamento da linha, eu diria que para um empresário o processo não tem de ser novo relativamente àquilo que é a sua relação comercial com um banco. Aliás, a linha PME Crescimento já hoje é ativada através do funcionamento normal da banca comercial. O que os empresários ficam a saber desde este momento é que existe um montante de 500 milhões de euros adicional aos 1.500 milhões que foram anunciados há 2 meses e que foram ativados já este mês de abril, para ajudá-los a gerir a tesouraria, as necessidades adicionais de fundo de maneio, e que é operacionalizado através da banca comercial. Fundo de maneio, tesouraria, relativamente à exposição a Angola. Agora, o processo, eu pedia talvez ao Sr. Secretário de Estado, Pedro Gonçalves, que tem a responsabilidade de acompanhar estas linhas, que se entendesse fosse um bocadinho mais explícito. Obrigado. O Sr. Ministro referiu exatamente como é. Um empresário, de uma forma muito simples, um empresário dirige-se ao seu banco, tal como obtém os financiamentos com garantia do Estado na PME Crescimento 2015 ou no 2014, no ano anterior, acede ao financiamento desta linha nas condições que o Sr. Ministro já referiu. A linha será objeto de um protocolo, como a que foi assinado recentemente, e muitos de vós estiveram presentes no Ministério da Economia, em que foi assinado entre o Ministério da Economia e as várias entidades do Ministério e a Banca Comercial, e esse protocolo garante a distribuição comercial desta linha, mas para um empresário, o fronte o comercial que ele tem que aceder é ao seu banco com quem tem a relação comercial. Sr. Ministro Joana Rodrigues, da TVI, eu gostava de saber, no entanto, se esta linha vai ter um custo para quem recorrer e, pelo que percebi, terá garantia do Estado. É isso? Depois, se há algumas medidas a serem equacionadas para os portugueses que estão em Angola e que também têm dificuldade a nível de saída de dinheiro para Portugal. E só uma terceira questão. Como é que o Sr. Ministro encara as declarações que foram feitas nos últimos dias pelas autarquias, sobretudo do norte do país, que entendem que, tal como a ANA suportou as taxas da Câmara de Lisboa, também deveria haver os mesmos incentivos noutros municípios? Obrigada. Só para arrumar o primeiro assunto, deixe-me dizer que não devo fazer comentários nenhuns, embora não esteja nada surpreendido com a tomada de posição dessas autarquias. A seu tempo, e se for oportuno,
o Ministério da Economia aprofundará essa matéria. Hoje não é esse o tema que me traz aqui a briefing do Conselho de Ministros. É evidente que estas linhas de crédito têm um custo, e o custo não será muito diferente do crédito, suponho, que tem as linhas PME. Eu posso lhe dar como referência que os spreads da linha PME Crescimento, que foram anunciados há 2 meses, andam entre os 2% e os 4%, dependendo da característica das próprias empresas, e constituem um custo mais acessível do que as linhas que estavam disponíveis para as empresas em 2014. Por outro lado, eu creio que a melhor forma de ajudarmos os portugueses que estão em Angola é precisamente garantir que as micro, pequenas e médias empresas que estão em Angola, obviamente para além das grandes, têm condições de tesouraria que lhes permitem uma gestão adequada durante estes tempos, que são tempos especiais, onde realmente não é tão fácil transformar kwanzas em dólares e transferir depois esses recursos para Portugal. Algumas dessas empresas têm atividade em Portugal que depois exportam para Angola. Portanto, ao criarmos estas linhas especiais, também estamos a ajudar a atividade de empresas aqui em Portugal. Os portugueses que estão em Angola, a larguíssima maioria, não todos, estão relacionados a empresas que funcionam em Angola, e por isso, ao ajudarmos empresas, estamos a ajudar, de forma direta ou indireta, a comunidade portuguesa que vive e trabalha em Angola. Além disso, eu vi notícias de que as taxas que teriam sido anunciadas para a transferência de fundos individuais de portugueses de Angola para Portugal tinham, entretanto, sido aligeradas ou suspensas, mas essa é uma decisão que ultrapassa o Governo de Portugal. Boa tarde. Agora, fugindo um pouco a este tema, hoje, e aproveitando a presença de ministros dos 2 partidos da coligação, hoje há notícias que apontam final de maio como prazo para estar decidido o futuro da coligação. Portanto, gostava de saber se esse tema já foi abordado, se já houve conversas, negociações nesse sentido. Depois, ainda em relação à chamada lista VIP, depois da Ministra das Finanças ter defendido punições e depois também o Primeiro-Ministro ontem ter dito que devem ser feitas recomendações, gostava de tentar perceber se esse tema foi falado e em que termos no Conselho de Ministros de hoje. Olha, muito rapidamente, em relação à coligação, como referiu, é uma questão que tem que ver com os partidos, não tem que ver com o Governo, e, portanto, é uma matéria que terá que perguntar aos partidos políticos e não aos membros do Governo, independentemente dos membros do Governo também, alguns deles, serem dirigentes partidários, mas não é nessa função que aqui estamos, e, portanto, é algo que terá que colocar aos partidos políticos. Relativamente à questão da lista VIP, não foi objeto de análise no Conselho de Ministros de hoje. Como referiu, já foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro ontem na Assembleia da República, independentemente de já haver uma primeira apreciação feita pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a que obviamente o Governo estará a dar toda a atenção, está a correr um inquérito que foi solicitado na altura pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, feito pela Inspeção-Geral de Finanças, que é um inquérito mais abrangente e, conforme o Governo disse na altura, na sequência do resultado desse inquérito, serão tomadas as medidas que forem entendidas por mais adequadas. A única coisa que eu gostava de reiterar, porque sempre que se fala nesta história da pertença à lista VIP, parece que o que está aqui em causa é qualquer atitude menos correta por parte da Administração Fiscal, quando o verdadeiro fundo da questão é a necessidade, que é uma necessidade que tem que ser defendida por todos, e será seguramente defendida pelo Governo e pela Administração Fiscal,
da defesa do sigilo fiscal, da defesa dos dados pessoais, da vida pessoal dos contribuintes portugueses, todos os contribuintes portugueses. E é essa a garantia, obviamente, que tem que estar sempre presente quando falamos deste assunto, em vez de, enfim, pretensas questões de natureza política que não passam da espuma do dia e que seguramente não têm que ver com a substância do problema. O problema que está aqui subjacente é um problema que tem que ser verificado e confirmado, de que o sigilo fiscal é um direito de todos os contribuintes portugueses, de todos os, quer contribuintes individuais, quer empresas, e que isso é salvaguardado adequadamente pela administração fiscal. E é esse o grande objetivo, e é nisso, obviamente, que o Governo está perfeitamente concentrado, quer com os contributos da apreciação que já foi feita pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer seguramente de uma forma mais substantiva ainda, quando tivermos na posse dos resultados do inquérito que a Inspeção-Geral de Finanças tem a decorrer. Muito boa tarde, Susana Martins, da Rádio Renascença. Eu gostava que explicasse um bocadinho melhor estes termos e condições da atribuição de incentivos para os médicos. Que incentivos é que se tratam, se me puder pormenorizar, tendo em conta que diz aqui no comunicado que tem natureza pecuniária e não pecuniária. Não sei se me pode concretizar um bocadinho, por favor. Obrigado pela sua questão. Tem, de facto, há dois tipos de incentivos. Há os de natureza pecuniária. Os de natureza pecuniária são dois. Por um lado, um incentivo de 1.000 euros mensais. Em primeiro lugar, dizer que estes incentivos têm uma duração de 5 anos. Os de natureza pecuniária são, por um lado, um acréscimo de 1.000 euros mês durante os primeiros 6 meses. Ao fim de 6 meses reduz-se a 50%, portanto para 500 euros, e ao final dos 12 meses, portanto ao final do primeiro ano, passa para 250 euros e depois mantém-se durante o período de 5 anos, ou, enfim, durante o período de vigência do incentivo. O outro incentivo de natureza pecuniária também é um incentivo de uma ajuda, o equivalente a despesas, ajudas de custo de 15 dias, para permitir, digamos, a deslocação no primeiro momento e a instalação. Os incentivos de natureza não pecuniária, alguns deles de resto foram complementados nas audições que fizemos que o Governo fez com os sindicatos, são, rapidamente, por um lado, a garantia de transferência escolar dos filhos e de qualquer dos cônjuges, transferência escolar dos filhos e de qualquer cônjuge que trabalhe para o Estado, para a nova zona de residência da médica ou do médico. Por outro lado, o direito à dispensa de serviço até 5 dias úteis, quer no momento imediatamente anterior ao início de funções no interior, quer no momento imediatamente posterior, para permitir a instalação, dependerá da vontade do próprio ou da própria. Em terceiro lugar, a dispensa de anuência por parte do órgão ou serviço de origem relativamente à transferência do cônjuge ou da pessoa com quem vive em união de facto, portanto, para a deslocação também dessa pessoa para o interior. Portanto, dispensa da autorização do serviço de origem. Portanto, havendo vontade, é automático, dispensando-se essa autorização. Em quarto lugar, o aumento da duração do período de férias em 2 dias. Em quinto lugar, a possibilidade nas férias do gozo de 11 dias, pelo menos 11 dias consecutivos do período de férias. Como sabe, legalmente nem sempre é possível gozar totalmente seguido e, portanto, fica garantido o gozo de pelo menos 11 dias úteis consecutivos. Em sétimo e último lugar, o aumento em dobro do limite máximo de duração do direito à licença sem perda de remuneração, que é um direito, como sabe, que os trabalhadores na administração têm, mas que tem um limite legal e, portanto, é majorado em 100%. Neste caso, é também um dos benefícios não pecuniários que é atribuído por este regime de incentivos. Boa tarde, Denise Fernandes, do Diário Económico. Eu gostava de perceber que empresas é que podem aceder à linha de crédito. Como é que se escolhem essas empresas, ou se há algum critério
podem aceder à linha de crédito todas as empresas, desde que tenham, obviamente, a qualidade entendida pela banca comercial e tenham colaterais para oferecerem kwanzas ao nível dos empréstimos que estão a pedir. O montante por empresa máximo, como eu já expliquei, é 1,5 milhões de euros. E por isso eu diria que esta linha está especialmente vocacionada para ajudar as pequenas e médias empresas ou as micro empresas. Este volume máximo por empresa, este valor máximo por empresa tem mesmo de ser assim para que não sejamos acusados pelas entidades comunitárias de estarmos a utilizar ajudas de Estado indevidas às empresas. Mas é evidente que torna esta linha, à semelhança, aliás, do que acontece com outras linhas, uma linha muito vocacionada para apoio às pequenas e médias empresas. É evidente que uma empresa que não esteja em condições de garantir, através de colaterais em kwanzas, o acesso a esta linha de crédito, não passará nos crivos normais da banca comercial. O nosso objetivo é que durante o mês de abril, não lhe posso dizer a data porque ainda há protocolos a serem fechados, mas que durante o mês de abril esta linha esteja disponível para as empresas. Sr. Ministro Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg, tem informação de empresas portuguesas que têm fechado em Angola e estejam a voltar por causa destas dificuldades de liquidez que estão a enfrentar, ou de portugueses que estão também a voltar? Vejo que tem surgido notícias por parte de sindicatos da construção que isso está a acontecer. Por isso é que faço a pergunta. Obrigado. Estamos a tomar estas iniciativas, e nomeadamente esta, de uma forma proativa. Nós, confesso, não estamos à espera que surjam problemas para depois tomarmos as medidas. Neste caso, atendendo à importância do mercado angolano, à importância que ele tem para as empresas portuguesas, nós estamos a tomar esta iniciativa precisamente com esse sentido. É uma iniciativa para evitar que empresas portuguesas, por uma conjuntura que acreditamos que é circunstancial, daí o facto desta linha ter uma maturidade de 2 anos, não serem obrigadas a regressar ou a fechar a sua atividade em Angola. A questão que me põe relativamente, eventualmente, a algumas empresas de construção é diferente. Nós não podemos garantir a existência de mercado em Angola através das nossas linhas de crédito. Como eu comecei por dizer, nem podemos disponibilizar garantias públicas para criar um mercado se ele não existe em Angola ou se eventualmente diminuiu. E, portanto, é compreensível que com o atual preço do petróleo, o ritmo de construção, de investimentos públicos em Angola tenha sido atenuado e com isso a atividade empresarial de algumas empresas que se dedicam a esses setores especificamente tenha diminuído. Mas eu creio que é público e notório que até ao momento não há uma avalanche de regressos nem de fechos de atividades empresariais portuguesas em Angola e por isso esta iniciativa do Governo é feita depois de ouvir as associações empresariais e com espírito proativo. É uma iniciativa, não é uma reação. Muito obrigado. Bom almoço e boa tarde a todos.